Bom dia a todos. Esta é a apresentação do Seminário de História do Pensamento Econômico 2 sobre o economista Ragnar Nurkse, na pronúncia estoniana, daqui para frente vou pronunciar como Nurkse, um dos pioneiros da história econômica do desenvolvimento. Na capa, então, uma foto do Nurkse, e ao fundo a minha fração da ABNT, uma cena aí típica do país natal dele, apenas para ser mais aprazível aos olhos, não ficar apenas texto sobre cor sólida. Logo então, nós já iniciamos a apresentação com a pergunta: quem foi Ragnar Nurkse? Então segue uma breve apresentação bibliográfica. Ragnar Nurkse foi um economista estoniano, nasceu no município de Karo em 1907, com um pai estoniano e mãe sueca estoniana de família muito bem instruída. É dito que Ragnar Nurkse dominava 7 línguas, 5 das quais perfeitamente, então estoniano, sueco, alemão, inglês e francês, com bom conhecimento de russo e italiano. Em 1926, Nurkse se graduou na Dom School em Reval, atual Tallinn, uma excelente instituição de ginásio com notas boas o suficiente para ingressar diretamente na faculdade, entrando na Universidade de Tartu no curso de Economia, ambas das quais eram instituições de língua e influência alemã. Em Tartu, Nurkse foi formalmente aluno até novembro de 1928. Na mesma época em que seus parentes emigraram para as Américas, Nurkse ingressou na Universidade de Edimburgo, na Escócia, e se graduou como economista em 1932. De 1932 até 1934, ele continuou seus estudos em Viena e Gênova, centros da época da Escola Austríaca de Economia, do qual certas influências leves podem ser vistas no seu pensamento. Seus 2 primeiros artigos foram publicados na época, o primeiro, uma aplicação de teoria austríacas a movimentos de capitais internacionais, em relação à teoria de trocas comparativas clássicas, que ele não considerava muito bem esse fenômeno, e o segundo, uma crítica aos esquemas de representação da produção de Hayek e Bombaverk, julgando elas como relativamente irrealistas. Esse período da vida de Nurkse é caracterizado como pré-keynesiano. Mais tarde, Nurkse adotaria ideias marcadamente mais em linha com o pensamento de Keynes, se não com ressalvas neoclássicas e levemente austríacas. Já em 1934, Nurkse se aplicou para uma vaga na Secretaria da Liga das Nações em Gênova, onde foi admitido e onde foi avaliado como extremamente útil devido a seu conhecimento de línguas e versatez em várias áreas do conhecimento. Nurkse continuou com a organização mesmo depois de sua dissolução com o início da Segunda Guerra Mundial. A sua secretaria foi transferida para Princeton, nos Estados Unidos, e após a reforma da Liga para as Nações Unidas, Nurkse recusou uma posição e tornou-se professor na Columbia University. Nesse período, com a Liga das Nações, Nurkse lidou com problemas principalmente do sistema monetário e da balança de pagamentos, fazendo parte, se bem que anônima, de vários estudos da Liga das Nações quanto lições do sistema monetário do entreguerras, inflação, etc., incluindo trabalhos da Liga que tiveram influência na criação do Pacto de Bretton Woods e o FMI. Seus trabalhos no período imediato ao fim da guerra lidavam igualmente com questões da balança de pagamentos e políticas nacionais quanto a ela, com uma preponderância da necessidade de relativa cooperação internacional, não utilizar políticas que criassem atritos como mudanças de câmbio agressivas na balança de pagamentos, e para a manutenção de boas condições econômicas, assim como as novas instituições formadas no pós-guerra, 1945, com essa finalidade, como o FMI, o Pacto de Bretton Woods, etc. Agora sim com uma visão explicitamente keynesiana. Já na década de 50, Nurkse move seu foco para a economia do desenvolvimento, elaborando uma teoria de desenvolvimento balanceado que, em suma, tinha foco a auxiliar economias subdesenvolvidas que estariam presas em um ciclo vicioso de pobreza em favor de um crescimento que ele propunha deveria ser feito de forma balanceada, em vários setores da economia que pudessem ser clientes um do outro. Ideias similares à de Hirschman e Rosenstein-Rodin. Nurkse passou os próximos anos elaborando mais trabalhos quanto a esses temas de desenvolvimento e da balança de pagamentos, especialmente seu livro mais famoso, Problemas de Formação de Capital em Países Subdesenvolvidos, de 1953, elaborados após uma série de palestras que Nurkse fez através da América Latina, notoriamente no Rio de Janeiro, na Turquia e no Egito. Nos anos de 1954 a 1959, Nurkse passou na Europa, em 1954 em Nuffield College, Oxford,
e, posteriormente, em 1958, em Gênova, estudando no Arquivo das Nações Unidas. Continuou a fazer palestras através de todo o continente. Em 1959, ele foi escolhido como professor de economia e diretor da seção de finanças internacionais de Princeton, nos Estados Unidos. Em abril de 1959, ele foi convidado a Estocolmo para dar palestras no memorial a Wicksell. Logo após seu retorno a Gênova, ele sofreu um ataque cardíaco em uma caminhada subindo o Monte Peleirim, ao norte do Lago Geneve. Faleceu ali mesmo e foi sepultado na cidade de Vevey, na Suíça. Faleceu antes de assumir seu cargo em Princeton, mas como já havia aceito, seu arquivo ficou sediado lá. Igualmente, ele faleceu antes de completar o que ele considerava ser sua magnum opus, que ele pretendia chamar de comércio e desenvolvimento. Então, o pensamento de Ragnar Nerks. Ragnar Nerks é talvez melhor descrito como um pensador não dogmático, e se quisermos ser mais caridosos, até mesmo pragmático, no sentido que ele emprega o conhecimento de várias escolas econômicas sem necessariamente estar atrelado a seu dogma. No decorrer do trabalho, Nerks coleta influências do pensamento keynesiano, neoclássico, austríaco, schumpeteriano e da economia comportamental, apenas para estar mais facilmente ou mesmo explicitamente identificados. Nerks concorda quase com um ponto morto na preocupação keynesiana com a manutenção do maior nível de emprego possível, ou, nas palavras de Nerks, níveis de empregos altos e estáveis e em que não houvesse aumento da inflação, assim como a utilização de teorias keynesianas na elaboração de seus estudos. Concordando na utilização de políticas estabilizadoras, ele igualmente nega a lei de Sayle de uma forma qualificada, porém ainda de modo completamente contrastante com a teoria keynesiana, considera a poupança como uma matriz de investimento, de forma mais neoclássica. Também considera políticas inflacionárias como alternativas ruins, com uma lógica, e aqui é uma interpretação minha passível de estar falsa, implicitamente ali austríaca de produção e de imposto inflacionário, além de considerações em questões de passagem do tempo, que efeitos econômicos não são imediatos, que é algo comum no método austríaco. Igualmente, no seu livro de 1953, Nerks se vale da teoria schumpeteriana para explicar certas questões e também se vale da economia comportamental para explicar a relativa falta de poupança em países subdesenvolvidos, apenas para citar outras ideias que ele toma emprestado explicitamente. Nerks também foi um pensador relativamente abstrato, no sentido de manter a discussão um pouco mais afastada de exemplos concretos e sem juízos quanto às formas de execução das ideias discutidas, mantendo suas publicações em sua maioria em um sentido mais geral, reconhecendo de modo pragmático que haveriam diferenças na capacidade de diversos países na execução do que seria discutido, porém sem ressalvas dogmáticas quanto a qualquer sistema, tentando ao máximo se abster de uma concretude mal instruída ou a especulação quanto conjunturas futuras, e atendo mais a realidade da época na discussão. Ele não fez nenhum caso para o planejamento central ou qualquer outra forma de sistema econômico, ele apenas fez uma análise dele, do que ele pensa auxiliaria o crescimento no contexto presente. Finalmente, a coalizão desses fatores leva a uma discussão relativamente sensata e original, apesar de ser anacronista e com certos pontos cegos, dado que o autor escreveu anos antes da maioria dos refinamentos das diversas teorias modernas, e questões históricas que ele teria que lidar tivesse ele vivido 5 anos a mais que fosse. Igualmente, a lotada de smoking guns, momentos de tirar salto para leitores que sejam mais aderentes de uma escola específica quando ele se desvia do seu cerne. O que sobra com isso é um autor pragmático, utilizando o melhor de seus conhecimentos em economia para resolver o problema proposto de uma forma bem individual. Então, passando por uma apresentação do modelo de desenvolvimento balanceado do Ragnar Nerks, que é como ele entra na nossa matéria, o Nerks ele considera a poupança como o principal fator de desenvolvimento. Ele discute a circularidade da questão do não aumento de capital em países subdesenvolvidos, que um país é pobre porque ele é pobre, ou seja, que o país não tem fundos para investir em capital e aumentar a sua produtividade porque ele é pobre, e ele é pobre por causa da baixa produtividade devido à falta de capital, eis a circularidade. Igualmente, a pobreza do país desencoraja a instalação de capital produtivo por causa da baixa renda da população, que então não gera demanda para os bens que serão produzidos com maior intensidade de capital. Assim entra a fase da economia clássica, a indução de investir é limitada pelo tamanho do mercado, e para o Nerks, então, a única forma de sair desse aperto seria através de um aumento do tamanho do mercado.
Para Nerix, esse aumento deveria ser de forma balanceada, expandindo em vários setores que poderiam então se tornar clientes um para os outros, de forma estável, sem pressões advindas do mercado internacional. Para isso, ele elenca dois casos, um de países densamente populados, que tem suprimento de população rural, que poderia ser utilizada sem diminuir a produtividade do campo, então, caso da Europa e a Ásia, e locais esparsamente populados que teriam que difundir técnicas de agricultura melhores para chegar ao mesmo efeito, no caso da América Latina. Essa população liberada poderia ser utilizada na formação de novo capital, seja na construção de infraestrutura ou novas atividades econômicas. A ideia é transformar o consumo improdutivo dessa camada da população em um ato de investimento, porém a esfera pública teria que financiar de alguma forma essa aventura. A discussão em geral é sobre aumentar a poupança do país, tomar vantagem de situações que melhorem a renda nacional, contendo o aumento do consumo e transformando ele em poupança que pudesse ser utilizado na expansão do capital nacional. Nerix utiliza as primeiras teorias da economia comportamental para considerar que a baixa tendência a poupar nos países pobres e em certas camadas da população poderia vir de uma emulação de padrões de vida superiores, de primeiro mundo, ou seja, os padrões de vida americanos. Logo melhor no comércio internacional poderiam ser gastos em maior consumo em importação, ao invés de uma expansão do mercado interno, além de ser potencialmente uma melhora instável. Para isso, o protagonismo do poder público é evidente, mas Nerix não necessariamente faz caso para qualquer direcionismo central. Ele elenca que a composição entre público e privado é algo aberto e específico à situação de qualquer país. Frisa que a capacidade de melhora para a economia já é endógena ao país subdesenvolvido e que uma expansão no mercado seria possível. O poder público deveria, como é padrão, reconhecer e investir em economias externas, então essencialmente em infraestrutura, para sustentar um crescimento sem interrupções. E, da melhor forma possível, estabelecer uma maior poupança, mesmo que de modo forçado, seja isso através de impostos e etc. Esses fundos poupados, então, poderiam voltar para o mercado através do sistema financeiro, então bancos, bancos centrais, caixas econômicas, ou ser utilizado pelo próprio governo através de um investimento central. O importante seria aumentar a poupança e as condições para importação de capital de forma que o processo eventualmente se tornasse dinâmico e o ciclo de pobreza quebrasse através do aumento do mercado. Então, para encerrar aqui a apresentação, as influências de Ragnar Nerix na economia. Então, Nerix foi relativamente influente em vida, tendo um certo papel na formação do sistema econômico no pós-guerra, então com essas publicações na Liga das Nações que, de certa forma, afetaram o Pacto de Bretton Woods e o FMI. Ele foi um dos pioneiros na discussão da economia do desenvolvimento, das prescrições que ele enumera, pode-se facilmente imaginar paralelos com a história de vários países durante e após as décadas de 50. Porém, o pensamento ali da década de 50 e 60, que tinha um grande otimismo quanto ao papel do Estado, acabou por se tornar um pouco menos influente nas décadas de 70 e 80, em prol de um pensamento um pouco mais liberal, mais assim por uma desilusão que existiu na época quanto ao modelo de crescimento através do Estado. Porém, mais recentemente, as discussões em volta do desenvolvimento se retornaram um pouco mais para o pensamento de Ragnar Nerix. A maioria dos receituários que economistas modernos dão para desenvolvimento em países na África se lastreiam uma noção da criação e expansão de mercado em volta de atividades econômicas que se reforçam, apesar do foco quase exclusivo que Nerix dava ao capital industrial ser um pouco menor por diversos motivos de teorias que se desenvolveram posteriores à morte do autor. A obra de Nerix, então, continua sendo de certa relevância para o tema. Então, agora, para encerrar, isso aí é a referência bibliográfica do trabalho. Muito obrigado a todos que assistiram.